Uma situação engraçada, né, ou curiosa, assim dizendo, foi uma reunião que nós tivemos quando chegamos aqui, uma reunião com os professores, né, parte do Departamento de Educação Religiosa, e eu fui pensar na internet alguns vídeos que poderia trazer uma motivação para os professores, assim. E encontrei lá um vídeo do Júlio e da Mari, e a Mari ali falando pontos bíblicos para ele e o Júlio respondendo. Então foi algo interessante que foi marcante. E ali então nós podemos explanar e colocar assim uma motivação maior de estar levando a palavra de Deus para as pessoas. E pegando eles, né, como exemplo vivo dessa igreja, ensinando o próprio filho em casa. Foi muito interessante esse ponto. Uma situação engraçada que eu vivi aqui na igreja, foram várias, mas eu vou falar uma que aconteceu recentemente. A gente tem servido aqui na introdução, nesses últimos meses aí em pandemia, né? E a gente tem recebido os irmãos com a listagem, o pessoal vem com máscara. E eu sou um cara muito desligado para nome, eu não lembro muito o nome das pessoas, me perdoem por isso. E aí chegava a pessoa e perguntava qual é o seu nome. E a pessoa falava, eu sou fulano. Você é visitante? Ela, não, já tô aqui já tem 2 anos, já tô aqui já tem 6 meses. Ah, não, é só pra conferir aqui. Quando você convive em família, tem muitas situações engraçadas, né? Mas eu vou lembrar daqueles primeiros retiros que eu ainda era adolescente, era criança, onde tinha muita brincadeira entre as pessoas, né? Então muita tiração de sarro, muita harmonia, muita comunhão, então acaba sendo muito engraçado. Não tem um momento específico, né? Os momentos engraçados na minha adolescência hoje são bullying, né? Mas não deixam de ser engraçados. Eu ia pedir para você desligar e eu ia contar um momento engraçado. Eu vou contar uma situação que é referente a um dia de aula com o pastor Wesley, né, no Zoom. Então, estava uma aula muito participativa, todo mundo perguntando sobre a aula, e aí começaram a perguntar sobre anjos. Quando, de repente, o pastor Wesley estava respondendo a pergunta e apareceu um sol atrás da cabeça dele, e ele não sabia de onde tinha vindo aquele sol, mas na realidade era a bandeira do Uruguai que tinha entrado de fundo na aula, mas até a gente descobrir que era a bandeira do Uruguai, todo mundo começou a rir e não sabia. Quero dizer para o pastor que não acho tão engraçado assim, apesar de ter dado o print, mas que eu ajudei a tirar aquele fundo, mas foi bem interessante porque foi uma auréola de luz por trás da carequinha do pastor assim, ficou bem engraçado. Não adianta pedir, nós não vamos compartilhar o print. Um momento marcante, assim, pra mim na igreja, são 2, na verdade. Um foi na primeira vez que eu vim aqui, que eu sou muito tímida, então, assim, eu não gosto de chamar atenção. Se eu passar despercebida, pra mim tá tudo bem. E em um determinado momento, no início do culto, eles perguntaram, assim, se tinha visitante naquele dia. E aí as pessoas que estavam comigo olharam pra mim, aí eu levantei morrendo de vergonha. E naquele momento, muita gente veio se apresentar pra mim, veio me receber, assim, me convidando a fazer parte, como se eu já estivesse ali não fosse a primeira vez que eu estava nesse lugar, né? Isso pra mim foi muito marcante. E o segundo momento marcante também tem a ver com a minha timidez, que foi quando, após a pregação, o pastor convidou as pessoas que sentiam que precisavam escutar aquilo, que estava precisando trabalhar isso na vida, né, na nossa vida, a se colocar lá na frente, que ele queria orar pela gente. E para mim, que eu sou muito tímida, sair de um lugar e ir para um lugar onde outras pessoas estariam vendo, inclusive o que está passando dentro de mim naquele momento, é muito difícil. Mas eu senti que eu precisava e que eu tinha que ir.
Então eu fui morrendo, me tremia toda, fui, aí teve um momento de oração e para mim, além desse momento, desse desafio que foi, né, o fato de quando você abrir os olhos, você olha para o lado e tem várias pessoas na mesma situação e que todo mundo se acolhe, todo mundo se abraça e todo mundo diz que está com você, isso para mim é um dos momentos mais marcantes também aqui na igreja. Depois dessa, nada a declarar, gente. Não acredito. Eu vou falar o quê? Você falou que você ia falar. Nem se compara, meu. Tu foi mal profundo, mal bacana. Tu falou mal bem. Parabéns. Eu tenho 3 pessoas muito marcantes da minha vida, que foi o irmão Joel, que era um homem de oração. Eu não quero relatar por que eu estou falando isso, porque ele era um homem de oração, porque muitos irmãos aqui são irmãos de oração. Mas assim, eu fiquei na Bahia 5 anos, e durante 5 anos, ele pedia oração por mim, eu fui sustentada em oração durante 5 anos, eu sem saber. E eu falo que foi a bonança, que foi uma bonança na minha vida. Foi os 5 anos que eu fiquei na Bahia. E eu estava só eu e minha filha, só lá. E depois eu cheguei aqui, uma senhora da igreja presbiteriana falou que ele, todo culto das senhoras, ele ia pedir oração por mim. E com certeza, se ele ia lá pedir, ele também orava, né? Então, eu vejo isso, a ação da igreja dentro da oração. O irmão Pereira, que eu já falei, que era aquele que admoestava, mas era aquele também que nos incentivava quando a gente ficava com preguiça de vir na igreja, porque estava cansada, porque os filhos eram pequenos, e ele falava, crie seus filhos na igreja, crie seus filhos na igreja. Sempre aconselhando, sempre presente. Então, isso, para mim, tem que fazer parte da igreja, tem que fazer parte. E outra pessoa também que você não conheceu foi o irmão André. O irmão André era aquele que não podia saber que tinha um necessitado na igreja, que se fosse possível, ele pegava o dinheiro dele e dividia. Tanto que ele dividia escondido da esposa, porque a esposa falava, ele dá tudo, tudo, tudo. O que o pastor Rômulo incentivou aquela igreja da Rua Paraná a fazer? A compra do prédio incentivou muito. E o Pereira sempre estava na frente, né? Com ele. Ajudando. Ajudou bastante a compra do prédio, né? Mas na época era uma loucura, uma igreja tão pequenininha. Eu achava que a gente não ia conseguir pagar, né? Mas graças a Deus, com as campanhas que a gente fazia, né? Conseguimos pagar. Foi um desafio, né? Nossa. Aquilo foi uma emoção imensa. Foi. Essa foi das grandes, né? Porque o povo ficava com medo de ter comprado e não conseguir pagar, né? Mas graças a Deus conseguimos. A situação emocionante é de ver os meus filhos, né? Aliás, ainda passo ainda quando eu vejo a minha filha se batizou, meu filho, o Vando, também tinha se batizado ainda, era garoto ainda. E essa emoção eu sinto cada vez que um da minha família se converte, eu vejo entrar no batistério e fazer parte da igreja, né? Aceitar Cristo como Salvador e fazer parte desta igreja. Então, esta emoção é cada vez que isso acontece, né? Quanto a minha filha, e aí foi um segmento, né? O meu filho e agora os meus netos, né? E de ver a Bruna também envolvida com o trabalho da igreja, que é a nossa neta. E foi a gente, pela graça de Deus, que levamos ela à igreja, porque nesse tempo o pai estava fora da igreja. E ela se converteu, né? E através dela, todo mundo foi também chegando ao evangelho, ver a minha família se convertendo, e cada dia eu
Então, essa emoção sempre vai continuar, porque cada dia que eu vejo minha família se convertendo a Jesus, então eu sinto emoção muito grande. Tá? E gratidão a Deus também. Da festa que marcou a mim também, né? A apresentação da minha neta mais velha, principalmente com o irmão dela, o meu neto mais velho, cantou a música na apresentação dela. Isso foi, ele tinha o quê? 9 anos, né, o Daniel? E ali marcou muito, ver aquela criança cantando para sua irmãzinha que era apresentada, né? E marcou muito na minha vida. É momento emocionante, alguns, né? É quando você tem uma pessoa que você está acompanhando de perto e a pessoa toma a decisão. Então isso aconteceram várias, né? Mas teve uma em especial no retiro que me emocionou bastante. O fato da pessoa reconhecer a Cristo lá no retiro, depois de uma conversa, de algumas situações. E representa também um lugar que a gente quer que as crianças terminem de crescer, o Samuelzinho, né, seja o lugar que ele entenda quem é Jesus, quer ser seu Salvador, né? E um lugar feliz. Falando no cuidado, né? Para mim, algumas coisas acabam sendo fáceis porque a minha família está aqui dentro da igreja. Mas tem pessoas que chegam aqui sem a família. Chega solo, né? Solitário. E é abraçado por alguns irmãos da igreja para ser cuidado, para ser orientado. Então, o cuidado, ele sempre acontece de geração a geração, né? Aquele que foi cuidado lá atrás, hoje é quem está cuidando aqui.